Olá, pessoal, boa tarde! Boa tarde a todos e a todas que estão aqui na nossa página do Consultório Independente. Pessoal, vou esperar vocês entrarem. Vou até adicionar a Fê já aqui. Papo com a gente. Para você que está entrando, boa tarde! Bom almoço, né, gente? Porque para muitos é horário de almoço agora. Fê, boa tarde, Sim! amiga. Olá, olá, bom almoço para quem está almoçando. Exatamente. Quem vai acompanhar a gente aqui na hora do almoço. Almoce e já vai ouvindo aqui nosso bate-papo, que hoje a gente Já vai vai se contar inteirando. a nossa história. Vai ser muito legal, gente. Então, quem está acompanhando, Sim, aproveita, mandem perguntas nos comentários, é, façam comentários sobre o que a gente está falando. Conta um pouco da sua história também, se você tem algo para dividir aqui com a gente. A gente quer bater papo. sim. Deixa eu perguntar, tá tudo certo aí com o meu som? Eu tô sem fone hoje. Tivemos um problema técnico aos 45 do segundo tempo. Então, se falhar alguma coisa, aí, gente, vocês avisem. Fê, tá me ouvindo bem, amiga? Eu escuto bem, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Tá tudo certo. Eu tava pensando, sabe? Tava pensando no tema da live de hoje e da gente contar em como que foi essa construção do consultório, como que foi que a gente construiu esse caminho. E acho que não tem como a gente começar a contar essa história, né, sem começar contando do quanto que o consultório, para mim e para você, logo no começo, quando a gente se formou, não era um desejo. Nossa, sim. Sim. Talvez muitos se identifiquem aí. Sim, porque acho que logo assim, quando a gente se forma, e a Ellen se forma antes de mim, apesar da gente, né, ser colegas de classe em muitas das matérias, mas quando a gente se forma em tempos diferentes, nenhuma das duas tinha o plano ou a intenção de fazer um consultório clínico, né? Sim. Eu não sei se pela formação que a gente teve, por vir de universidade pública e tá sempre muito inserido em serviços públicos, né, Fê? Em equipamentos Serviços de saúde. Em equipamentos de saúde, geralmente. Eu acho que isso motivava muito a gente, né? Porque a gente vem Uhum, de uma universidade em que a prática vem desde o primeiro ano, assim, né? Não como sim. psicólogos no início, porque obviamente Ai, a gente acabou para isso, mas a gente sempre estava muito inserida no território, nos equipamentos do território. Então, eu acho que a clínica ficou um pouco distante mesmo da gente, né? sim. Sim, e eu lembro que no início, né, o meu foco era conseguir entrar numa residência multiprofissional, que inclusive foi o caminho que eu acabei fazendo, né, de entrar na residência, e que lá pelo final da residência, né, quando vem um pouco o medo do desemprego, comecei a pensar em voltar a fazer os atendimentos no consultório, iniciar, né, os atendimentos no consultório, mas para mim sempre foi num formato de um adendo do meu trabalho. Né? Então, eu estava fazendo concurso público, eu estava prestando processo seletivo para outros trabalhos e outras coisas, e ao mesmo tempo tinha, bom, se eu conseguir um ou dois pacientes, talvez seja uma alternativa e tudo mais. É, para mim foi bem parecido, viu, Fê? Assim, você sabe dessa história, mas assim, pro pessoal que não sabe, foi bem parecido. Eu não tinha a mínima pretensão de ser psicóloga clínica ou viver de clínica. Uhum, Até porque sim, eu acho que eu estava bastante inserida em vários mitos, assim, que hoje a gente fala que são mitos, né? Na ideia de que eu precisaria de muito tempo de carreira, de uhum, que. Ou então eu precisaria de um investimento financeiro imenso para conseguir e que não era a minha realidade. E então o serviço público, né, ir para equipamentos de saúde, e eu acabei indo para um equipamento da assistência social na época, quando eu me formei, era a melhor via, assim. Ou um concurso público, né? Quantos uhum, concursos a gente não prestou ao longo da sim, trajetória, assim, pensando, não, eu preciso de algo mais fixo, algo mais estável, que me traga estabilidade financeira e de total. trabalho.
a clínica é muito assim, volátil, né? Hora tem, daqui a pouco não tem mais, como é que eu vou viver disso? Uhum. Então, não Sim. era uma perspectiva de jeito nenhum. Eu comecei trabalhando nesse serviço da assistência social e fiz toda uma trajetória também, buscando sempre equipamentos de saúde como fonte de trabalho ou concurso, né? Que era algo que eu tinha como Sim. perspectiva. E é interessante porque assim que termina a residência, né, e eu consigo engatar um trabalho no outro, então eu não fico nem um dia sem trabalho, porque eu consegui fazer o processo seletivo antes, enfim. Mas assim que eu termino a residência, eu começo num trabalho, e aí eu penso assim, falei, pô, eu podia investir um pouco mais no consultório, né? A carga horária da residência era 60 horas semanais, mas a carga horária do meu novo trabalho eram 30. E eu falei, poxa, vai sobrar um tempo, né? Vou poder respirar, talvez eu possa ter alguns pacientes no consultório. E eu lembro de ir procurar uma agência de publicidade, né? Verdade. De chegar lá e falar, meu, e aí, como é que funciona, né? Porque eu tinha algumas pessoas que atendiam no mesmo prédio que falavam assim, ah, não, porque a gente anuncia no jornalzinho do bairro e etc. Você tem que pedir pro editor lá do jornal do bairro te dar um desconto, mas ele é super gente boa. E eu, nossa, então eu preciso, né, como é que eu faço para conseguir ter esses outros pacientes? E aí, na época, lá em 2017, 18, enfim, fui eu numa agência de publicidade conversar com as pessoas, falar, ah, e aí? E aí me passaram uma enxurrada de informações. Não, porque você tem que ter panfleto, você tem que ter cartão de visita, você tem que ter site, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, a gente faz tudo pra você, o seu logo, R$ 10.000. E eu assim, oi, oi, tudo bom? O Pô, né? que foi isso que aconteceu aqui? E aí eu agradeci as pessoas super simpáticas que também estavam querendo pegar um pedaço do meu rim, né? E fui embora, desolada, falando, bom, esse negócio não funciona, é por isso que as pessoas demoram anos, né? Eu não tenho dinheiro nem para fazer um logo, imagina para montar um consultório, para fazer as coisas, enfim, né? Vou continuar conversando com as pessoas, quem sabe alguém me indica alguém, ou quem sabe alguém não me começa um atendimento, mesmo que seja social, né? Sei lá, preciso começar de alguma forma. Enfim, para mim foi um grande balde de água fria, assim, de falar, putz, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir chegar lá. Uhum. Não, eu super imagino, assim. E porque além do investimento financeiro, né, que era grande, era uma outra época, né, em que a gente também não entendia muito bem dessa coisa de marketing. Como é que eu faço o meu marketing? A gente sabia, tinha meio que um consenso comum de que todo mundo tinha que ter um cartão. E Uhum. aí a gente ficava nessa de, não, eu tenho que ter um cartão, porque se eu vou conversar com alguém, alguém pergunta onde eu atendo, eu entrego esse cartão, enfim. Não era uma coisa tão difundida, assim, eu tenho essa sensação de que hoje a Sim, gente tem vários conteúdos para falar de marketing, vários acessos, mas que na época era mais difícil, né, Fê? E que sim. a gente ficava, eu não sei se você tinha isso, mas eu tinha muito essa coisa de, não, eu vou segurar o meu trabalho, porque às vezes de lá pode vir a clínica. De lá Aham. pode vir as indicações, é ali que eu vou construir a minha rede, e aí as pessoas Vou vão conhecer saber. psiquiatras, vou conhecer outros médicos, outros profissionais, e aí eles vão poder me indicar, né? Eu acho que tinha muito isso, assim, ah, eu vou estar inserida. Sim, tinha bastante. E tinha uma coisa, eu lembro que quando eu decidi ir para a clínica, foi porque surgiu uma pessoa para atender, mas era de graça. Ah, veja bem, era de graça. E aí eu falei assim, não, vamos lá, né? Recém-formado, a gente topa várias Experiência. coisas, topa tudo. Quero aprender, quero lidar. E era uma criança, hoje em dia eu não atendo criança. Então, tinha uma questão de querer ter esse lugar. Porque se você também não começa, eu acho que tinha um pouco disso, né? Se eu não começar, ainda que seja de graça, ainda que seja a baixo custo, eu não vou ser conhecida. Né? Ninguém vai saber que eu sou uma psicóloga que atendo
no consultório. Então, eu acho que eu tinha um pouco dessa mentalidade e foi difícil, assim, me permitir ir para a clínica. Sim. Porque eu só acho que só me dei essa permissão quando eu tinha um salário já. Porque antes Uhum. disso, eu não conseguia muito dar esse passo, sabe? Me Sim. permitir O ir. foco era ter um emprego, né? E não dá para perder tempo com a clínica. Exatamente, porque a gente tinha muito medo dessa vulnerabilidade, né? De como é que as pessoas vão vir, como é que eu vou sustentar. A clínica era presencial naquela época, Uhum. então não tinha Sim. nem, a gente acho que nem se passava pela minha cabeça que um dia pudesse existir a clínica online. Então, Não, sem dúvida. então foi um processo um pouco, um tanto quanto que permeia por aí, né? Sim. Eu acho que eu também tinha muito receio de entender o que poderia ser um marketing que eu me sentisse à vontade. Porque quando eu fui na agência e tive essa experiência horrível das pessoas quererem roubar o meu rim para fazer alguma coisa, eu também saí de lá com a sensação de que tudo que estava sendo proposto era o melhor caminho que eu poderia percorrer, né? Então eu teria que ter um flyer, eu teria que ter um cartão de visitas, eu teria que ter um site, eu teria que ter uma configuração no CEO, eu teria que ter tudo o que as pessoas estavam me falando ali. E eu também, ao mesmo tempo que eu estava lá, e enfim, não ia conseguir fazer, porque eu não tinha condições nenhuma de fazer, na época, né? No Imagina depois, reais não enfim. é os mesmos de hoje, né? Exato, né? Nem sei quanto que é a cotação hoje, enfim. Mas também tinha uma questão de eu me perguntar, poxa, enquanto, né, eu gosto da vertente da psicanálise, eu me apresento como uma terapeuta que segue essa abordagem. Pode psicanalista ter flyer? Como que funciona aí? O que eu coloco no flyer? Né? Resolve o mecanismo de defesa? É, sintomas de neurose 100% curados? Né, o que era que eu estava à vontade para conseguir apresentar o meu trabalho, o que eu não estava. Eu acho que isso tudo vinha também uma série de questões, de inseguranças também, né? Tipo, o que dá para falar, qual que é a forma que faz sentido para mim, né? Das 1000 opções que as pessoas estão me apresentando aqui, o que não faz. Então, acho que também tem uma questão de que tem um caminho para a gente entender qual que é o jeito que combina com a gente. Porque quando a gente começa a entrar um pouco nesse mundo do marketing, tem milhões de opções, né? Tem milhões de caminhos que uma pessoa pode saber que você está prestando um serviço e que você está atendendo. E nem sempre todos esses caminhos fazem sentido para você. Sim, essa questão é muito importante, porque a gente percebeu isso na gente, né, na nossa trajetória, e agora com todos os mentorandos que já passaram por nós, que estão com a gente ainda, a gente percebe o quanto isso é um ponto importante. O quanto você precisa se reconhecer enquanto profissional para conseguir dizer o que é que você quer apresentar para as pessoas. Que cara eu apresento que eu me sinta confortável, porque a sua imagem tem que colar com aquilo que você é, né? Não adianta, de repente, você contratasse, supondo que você tivesse contratado aquela agência, eles fizessem um flyer totalmente diferente da cara da Fernanda, com cores que não tem nada a ver com a Fernanda, Sim, com dizeres que não tem nada a ver com a Fernanda, e aí, de repente, quando a pessoa olha para o material é uma coisa, quando olha para a Fernanda é outra, completamente diferente. Aí você fala assim, sim. eita, o que é isso, né? Eu acho, e tem essa coisa de você conseguir se reconhecer, né, enquanto profissional naquilo. E na nossa trajetória, eu percebo que, assim, a gente, eu acho que muito pelo contexto da época também, mas a gente permeava sempre por essa coisa do estável, né, Fê? Uhum. Do seguro. Porque uma das coisas que quem já veio bater um papo com a gente já deve ter ouvido, a gente contando sobre a nossa história, do quanto a gente sempre também foi voltada para o acadêmico, quanto a gente gosta Sim. do ensino. Então, a clínica de fato não era o ponto central, assim, Não. a gente não conseguia ainda se permitir vivenciar isso, né? Sim, sem dúvida. E acho que tem um ponto do quanto que, quando a gente começa a pesquisar mais sobre e tentar entender, né, e especialmente eu, depois de ter saído da agência e descoberto, enfim, que eu não tenho dinheiro nenhum,
eu comecei a tentar pesquisar e entender, e uma das coisas que as pessoas falavam também tinha a ver um pouco com essa proposta que era da agência, né, do flyer, de estar presente. Na época ainda se falava bastante sobre Facebook, fazer uma conta profissional no Facebook, etc. E do quanto que eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de estabelecer essa rotina, né, de fazer as coisas, de fazer os conteúdos, fazer essas produções. Nunca foi uma coisa que me atraía, assim, porque eu sempre tomei muito tempo, né, eu, sei lá, demorei 2 anos para fazer o TCC, demorei o tempo máximo para conseguir escrever o mestrado, então eu tenho uma sensação de que eu precisava de um tempo para poder apresentar alguma coisa. E aí, quando as pessoas falavam, ah, não, você pode fazer um Facebook profissional, etc., um cartão de visita, na época ainda era Facebook, né? Um Facebook profissional e nananã. E eu falava, cara, mas o que eu vou colocar lá? Né? E aí também a pessoa chega lá numa página vazia, também não é bom, né? Ou então chega lá numa coisa que é tudo meia boca, também é ruim. E aí eu não conseguia muito sair desse enredo, né? Tipo, eu falava, putz, como é que eu saio disso aqui? Né? Que eu não quero ficar obrigatoriamente postando todos os dias, todas as horas, fazendo 1000 conteúdos, mas eu também não quero fazer qualquer coisa, né? Tem que ser uma coisa de qualidade, porque eu acho que as pessoas vão verificar que tipo de profissional eu sou pela qualidade desse conteúdo. Enfim, eu tava um pouco nessa encruzilhada, né? Uhum. Sim. E aí... Sim, só um comentário sobre isso, assim, que um ponto que também me toca bastante, quando a gente começa a estudar marketing digital, um pouco por conta do nosso instituto na época, né, do Instituto Construindo Saúde, para tentar definir um pouco os rumos que a gente ia dar para isso, a gente vai descobrindo o marketing digital. E um ponto que tem a ver com o que você está falando era dos limites, assim. Até que ponto eu falo sobre determinado assunto? De forma que eu também não ingesse o assunto, mas também não amplifique de uma forma que a pessoa também leia sobre aquilo e fale, meu Deus, então não tem solução, né? Como é que eu trato de uma temática sem engessar, porque a gente sabe que aquela mesma temática, aquele mesmo ponto pode ser completamente diferente para N pessoas, né? Um sintoma de alguém é completamente diferente do outro alguém. Ainda que eu esteja falando, sei lá, sobre ansiedade, né? Como é que eu trabalho essas questões? E, tecnicamente falando, tem a questão também que a gente ouve bastante, né? De que o algoritmo precisa de um certo ritmo, né? Então, essa coisa que você fala de, mas eu preciso de tempo, eu não quero ficar quase que refém, né? De posta conteúdo, faz stories. Quem acompanha a gente já percebeu que a gente não é esse tipo de pessoa, não é mesmo? A gente, assim, não aparece tanto nos stories, às vezes aparece, às vezes não, porque a gente não é muito desse ritmo, né? E acho que tem na escolha. E que tem uma... Não, e que tem uma diferença muito grande, né? Quando a gente quer aparecer para contar sobre um conteúdo de ensino, porque a gente tem alguma coisa que a gente gostaria de ensinar, que a gente gostaria de informar, que a gente gostaria de fazer isso, é diferente de postar um conteúdo porque eu quero seduzir um paciente para entrar em contato comigo e fazer um agendamento, né? E eu acho que essas coisas, às vezes, elas se misturam, né? As pessoas falam, na época, quando eu estava falando, era um Facebook profissional. Mas hoje em dia continua com a questão do Instagram, né? Você precisa criar um Instagram profissional para você produzir conteúdos e as pessoas vão gostar e vão fazer um agendamento com você. Então, você não está produzindo conteúdo porque você quer só aumentar a informação da população. Você não está produzindo conteúdo só porque você quer discutir um determinado tema. Você tem um outro objetivo, né? Que é fazer com que as pessoas agendem, né? E isso sempre me pareceu muito trabalhoso, assim, eu não tinha muitas condições de conseguir ficar fazendo esses conteúdos, me perdia em discutir, bom, o que é um conteúdo de qualidade, de que forma que eu quero me apresentar, etc. E aí foi um pouco nessas confusões ainda lá com o Facebook profissional, que eu fui para Minas visitar minha sogra. E a história é um pouco cotidiana, mas é verdade. E aí eu tava lá e eu queria fazer a unha. E eu
enfim, minha sogra estava trabalhando, as pessoas estavam ali, e eu falei, cara, tô numa cidade diferente, preciso fazer a unha. Peguei o celular, abri o Google, coloquei lá, manicure, e apareceu um monte, né? E eu escolhi ali uma manicure, etc. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, caramba, será que as pessoas não procuram também psicólogo? Né? Porque às vezes você tá numa outra cidade, às vezes você não tem para quem perguntar. E será que, né? Não deve ter alguém que esteja procurando psicólogo, e no caso eu sou uma psicóloga que estou com a agenda aberta, né? Não estou atendendo ninguém, olha só, vai juntar a fome com a vontade de comer. E aí foi assim que eu tive a ideia de começar a procurar um pouco mais como é que faz para aparecer no Google, né? Porque o pai de todas as perguntas, e bom, como é que eu faço para ser uma das respostas? E foi nesse enredo em que eu faço a primeira aposta no Google, né? E de fazer a primeira campanha e tudo mais. E que foi conturbado, né, Fê? Assim, foi uma super descoberta, né? Porque faz todo sentido, assim. As pessoas, quando elas querem algo de imediato, a gente se comporta assim. Eu quero algo para agora, eu não tenho como ficar esperando uma indicação, eu não tenho como, sei lá, descobrir sozinha ou ficar acompanhando numa rede social para eu entender como é que a pessoa funciona, como é que trabalha, não sei o quê. Eu quero agora. É muito comum que a gente primeiro abra o Google, né, para jogar lá e pesquisar e querer saber. E foi uma trajetória um tanto quanto cheia de altos e baixos, né? Porque a primeira aposta, embora ela tenha dado um certo resultado, ela foi bastante conturbada, né, Fê? Nossa! Não, e acho que foi uma questão assim, na época, hoje isso não acontece mais, mas na época o Google oferecia um acompanhamento de 3 meses, que é o tempo que precisa para uma campanha começar a ter uma performance redonda, pensando que é uma campanha nova, um site novo, enfim, são 3 meses. E aí, na época, você poderia ganhar um acompanhamento de 3 meses se você investisse pelo menos, eu acho que era R$ 100, R$ 150, enfim, o dia, não sei. Eu sei que o total dava mais ou menos uns 5,5, por aí, R$ 6.000. E aí, e aí todo mundo começou a me chamar de louca, né? Porque eu disse não pra agência, e aí tava lá eu com as minhas economias, não sei o quê, e falei, cara, será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? E aí as pessoas falando, meu, não vai fazer isso, você vai queimar seu dinheiro à toa, o que que você vai fazer? Você não conhece nada, você não sabe mexer. E eu tava com medo de perder o acompanhamento. Eu falei, bom, se eu não sei mexer, eu vou precisar de alguém que saiba, né? Só que para poder ter alguém que sabe, tem que colocar tudo isso de dinheiro. E agora? Faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço. Enfim, sei que eu fiz. Coloquei lá todo o dinheiro, acabei com todas as minhas reservas, juntando com tanto custo nos anos da residência, não sei o que, enfim. Falei, bom, vamos tentar virar esse consultório. E aí eu sei que foi uma desgraça, porque vinha um monte de gente que não tinha nada a ver com nada, um monte de gente que não sabia nem o que que era um psicólogo, que perguntava assim só para saber, sabe? Parecia o pessoal que estava fazendo trabalho de escola. Oi, eu tenho um trabalho de escola aqui, o que que é um psicólogo? Eu falei, ai, senhor. Né? Vinham umas pessoas que confundiam com terapia gratuita, né? Achavam que era um serviço gratuito. Olha, e eu sei que assim, da primeira vez que eu fiz a campanha, eu demorei quase um ano para retornar ao atendimento. Porque de todas as pessoas, né, que, enfim, esse balaio todo, que entrou em contato, dica, desabafo, enfim, quase fiquei doida, né, para responder todo esse povo. Mas desse balaio todo, ficaram, assim, 2 pessoas e uma pessoa, de fato, engatou e continuou na psicoterapia, né? E a gente conseguiu estabelecer um processo. E aí, depois de um ano atendendo essa pessoa, eu consegui, assim, ficar no 0 a 0. De falar, ah, não, olha, tudo que eu investi foi tudo que eu consegui de retorno. E aí eu falei, meu, não tem jeito, né? Ou eu vou ficar fazendo conteúdo todo dia, ou eu vou ficar gastando dinheiro à toa, ou então quer saber? Não vou fazer mais nada disso. Vou fazer mestrado, vou fazer outras coisas. Deixa pra lá, deixa eu aqui no meu CLT, que a vida vai seguir.
Foi. É um relato que às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, meu Deus, que desanimador. Então tem saída, né? Mas o legal dessa história, gente, é que assim, a Fernanda é uma pessoa insistente. Veja bem. A gente na época, nessa época, né? A gente já estava trabalhando bastante com essa questão do Instituto Construindo Saúde. Fernanda querendo entrar no mestrado, eu ali nas beiras do doutorado e aquele negócio. E aí a gente, então, em 2020, acelerando um pouco a Sim, história, porque tem história para contar. Em 2020 a gente fala, cara, a gente precisa ir para um trabalho mais flexível para conseguir manter o Instituto Construindo Saúde, que até então era o nosso carro-chefe, né? E sim. a gente falava, não, se a gente não investir nesse instituto, não vai dar conta, porque a gente Não faz vai virar. mestrado, doutorado, eu pesquisadora, assim, full time, não tinha horário de trabalho o dia todo, Fernanda trabalhando em CAPS AD, assim, aquela loucura, atendendo na clínica, No né? meio da, no meio da pandemia, né? No meio de um monte de gente ficando doente. Chegou a hora da gente falar, meu, não dá, precisamos fazer essa transição. Eu acho que, Sim, assim, pra mim, Fê, foi o momento de maior permissão. Foi quando eu falei assim, não, cara, é isso. Vou pra clínica, vou apostar e vai dar certo. Tem que dar. Se não não tem der, a jeito. gente, a gente reorganiza. Mas, assim, eu acho que eu me permiti viver aquela experiência também muito pensando em, cara, se um ponto não der certo, a gente ajusta. Se outro ponto não Sim, der certo, a gente vê o que dá pra fazer. Que eu acho que é assim que nasceu o consultório independente, né? Isso é uma outra história. sim, Mas ele nasce muito desse nosso ímpeto de vamos, porque se um ponto não der certo, a gente ajusta. Se aqui sim. precisar rever, a gente revê. Mas vamos tentar, e aí é quando você tenta de novo utilizar o tal do Google Sim. Ads, né? Sim, acho que foi bem nesse cenário em que falava, bom, eu não tem muito outro jeito, não vou fazer esse trabalho no Instagram, não vou ficar esperando pacientes chegarem por indicações, porque eu preciso trabalhar, né? Eu vou sair do meu trabalho, vou sair do meu emprego, eu preciso organizar a casa, e eu não quero ficar dependendo dos meus familiares para me sustentar, né? Não estava nessa situação há muitos anos, não queria voltar. E aí, quando eu faço esse novo investimento, com muito medo, né, de dar errado, e de novo queimando as minhas economias e fazendo, né, enfim, gastando mais do que eu devia, eu faço um grande investimento no Google. E aí, pela primeira vez, eu consigo ter um retorno muito mais concreto, né? Porque já não era uma campanha nova, já não era. Eu já sabia como receber as pessoas, o meu site também já estava muito mais organizado, porque o meu primeiro site, coitado dele, tem até um pouco de vergonha. E, enfim, as coisas já estavam. Eu me preparei para conseguir fazer essa campanha, né? É, e eu já consegui, eu já entendia, né? Eu já sabia o que estava acontecendo. Eu abria ali o Google Ads, eu sabia o que era, eu sabia o que era a palavra-chave, eu sabia que era a palavra-chave negativa, eu sabia que eu precisava de uma configuração de especialista, que a configuração inteligente, na verdade, é uma configuração meio burra, né? Eu já sabia como é que as coisas funcionavam, eu já tinha aprendido isso. Então eu cheguei muito menos inocente e também tive muitos outros resultados, né? E aí é a partir disso que eu vejo que realmente vem um fluxo e eu consigo estabilizar o meu consultório sem precisar fazer as redes sociais, sem precisar ficar dependendo das indicações. Porque quando uma campanha está muito bem configurada no Google, as pessoas te encontram, aí que eu comecei a contar para todo mundo, né? A primeira pessoa que eu conto é sempre você. E aí é quando assim, é quando eu decido fazer essa aposta. Não foi fácil, viu, gente? Não foi. Não, Não é uma coisa que. não, porque é muito dinheiro e é muito Porque é tempo. dinheiro, exato, porque é muito dinheiro, mexe com muitas ansiedades. Porque a gente fala assim, não, cara, agora eu vou viver de clínica, vou trabalhar para mim mesmo, vou ser a empresária, né? Porque eu sempre toco nisso. Clínica é uma empresa, ainda que seja uma pessoa Veja só. bem. E aí não é fácil tomar essa decisão, não é fácil dar esse passo. É claro que ver a Fernanda foi muito inspirador, porque eu falei assim, cara, não, minha amiga tá aqui do meu lado, a gente já é companheira de muitos anos
tá dando certo, eu tô vendo com meus próprios olhos, né? Posso apostar. Mas é apostar numa mudança completa, principalmente para quem já tem uma carreira e está apostando em outra, né? Tá fazendo uma transição. Até para quem está começando, a gente vê isso depois com os nossos mentorandos, né? Que quem acabou de sair da faculdade também sente essa coisa. É uma ansiedade muito intensa. Mas eu fui. E aí, assim, eu parto de um ponto de muito privilégio, que é um pouco do que a gente tenta entregar para os nossos mentorandos, e às vezes isso precisa ficar bem claro. Gente, é um ponto de privilégio, que é quando a coisa já está andando, né? Assim, eu entrei, a gente já tinha o nosso site do Instituto Construindo Saúde, era esse que a gente utilizava, então ele já tinha histórico na ferramenta do Google. Já estava rodando muito bem. Já tinha uma lista imensa de palavras-chave negativas por tudo que a Fernanda passou, né? Então, assim, tinha muita coisa. Todos os erros da minha primeira campanha. Todos os erros, por isso que chegavam pessoas, né? Ai, uma dica. Ai, terapia de graça. Não é à toa, gente. Tem toda uma configuração lá dentro que é importante. Essa questão das palavras-chave negativas, importantíssimas. Hoje eu não vou poder falar sobre isso, mas, assim, é um ponto importante. E aí, assim, eu chego num ponto de muito privilégio, porque aí quando eu começo a utilizar a ferramenta, o retorno vem assim, ó. Vem muito rápido. Sim. Então, a gente percebe que a gente tinha um instrumento ali muito interessante, não só pra gente, mas para os nossos colegas, porque a gente começa, né, quando ela fala de contar para as pessoas, ela compartilha comigo, mas aí depois a gente já compartilha com outra colega e começa a compartilhar e começa a desenhar, né, como é que esse processo se dá. É só o Google? Não, sim, né? Senão a Fernanda lá atrás, lá em 2018, quando faz a primeira aposta, Tava aí, né? Sucesso. Então não é só o Google. E a gente vai ter essas sacadas. A gente pega também um período que eu falo que é de privilégio, que foi o fato da gente ter tido a consultoria da Google, que não existe mais, né? Aquela consultoria foi muito ponto de virada, porque a gente começa a entender também o que é um site estruturado, o que é um site que corresponde àquilo que a Google espera que os anunciantes tenham, né? O que é uma conta bem configurada? O que interfere no pós-Google? Quando a pessoa chega até você e vem falar com você, o que interfere, né? Como é que você se apresenta? Que tem esse ponto de que a gente estava falando no início, né? Quando a gente começa a transitar por essa coisa do marketing, como é que eu me apresento? Como é que eu falo de mim enquanto profissional? Como é que eu me reconheço enquanto profissional? Eu acho que foi um processo muito interessante, em que eu e a Fernanda, a gente trocava figurinhas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ah, mas como é que você falou o preço? Mas como é que você apresentou seu trabalho? E como é que tá sendo? Como é que é a mensagem que você manda? Você não manda mensagem? Você manda mensagem, você não manda, você liga. Você liga para as pessoas. Ai, tá dando certo. Você liga para as pessoas. Ai, não, também vou ligar. E aí a gente lindo muito isso, assim. Era muito legal. E até então, sem a mínima pretensão de transformar isso em algo ensinável. A gente ensinava as pessoas estavam aqui, né? Mais achegados. Sem a menor pretensão de transformar isso num curso, numa mentoria e tal. A gente fazia aquilo muito porque era o nosso processo. E foi muito bacana perceber que existia um lugar pra gente nessa história de marketing, né? Porque se a gente não se identificava com essa coisa de redes sociais, não se identificava com essa coisa de... Porque tem gente que se identifica. E legal. Tá tudo bem. Mas tem uma boa parcela de gente que não se identifica, em que aí a gente fica meio perdido, achando assim, cara, não vai ter lugar pra mim. Assim, porque se eu depender disso, talvez eu não consiga vencer essa barreira de ter que ficar criando conteúdo e tudo mais. Então, foi muito bacana perceber que a gente tinha achado uma ferramenta que, de fato, entregava aquilo que a gente precisava. Que precisa do tempo dela para fazer essas entregas? Precisa. Precisa de uma excelente configuração? Sim. E aí, tem uma pergunta aqui da Liane, né? Perguntando, vocês ensinam a fazer campanhas? Sim, na nossa mentoria a gente ensina isso. A mentoria tem uma série de etapas. A gente não fala só disso. A gente fala da construção do consultório do zero
até essa história de marketing, assim. Então, a gente vai falar sobre Sim. documentação, sobre contabilidade, sobre como se apresentar para o futuro cliente que vai chegar dessas campanhas, sobre a própria campanha, sobre Google Ads, básicos de Google Ads, Sobre o avançado, site. sobre site, como é que você faz o site, que estrutura tem um site, tem acompanhamento com especialista em Google, que é, Sim. por coincidência, a especialista que cuidou da nossa conta na época. Ela era da Google, cuidava da nossa conta. Trocamos muitas figurinhas na época. Foi lá que a gente aprendeu muita coisa. Depois ela sai da Google e agora ela compõe aqui com a gente. Então, sim, a gente ensina tudo isso porque a gente entende que é um conjunto de coisas importantes, né? Eu acho que tem uma questão de que a gente sempre foi do ensinar, né? Desde o Instituto Construindo Saúde, desde que a gente fazia os cursos sobre saúde mental, sobre álcool e drogas, enfim. A gente sempre gostou muito do ensinar. E eu acho que o que a gente percebeu depois de viver esse processo e conseguir estabelecer o nosso consultório por meio do Google Ads e ter um fluxo de pacientes estável e conseguir organizar o nosso consultório de uma maneira estável e etc., é exatamente de que quando você sabe o que está acontecendo, as coisas fluem muito melhor. Nossa. Porque eu poderia, por exemplo, se eu tivesse o dinheiro que eu não tinha na época, mas enfim, eu poderia ter contratado a agência e eles tinham uma proposta de fazer o Google lá pela agência. Mas eu não ia ter a menor noção do que eles iam estar fazendo com o dinheiro que eu ia estar colocando ali. E tem uma questão de que as coisas só crescem nos olhos do dono, né? Porque a gente tem muito mais carinho pelas coisas, né? A gente quer olhar, a gente quer entender, a gente vai cuidar do que está sendo proposto porque é nosso, né? Nós somos os maiores interessados. Quando a gente deixa nas mãos de terceiros, às vezes não sai exatamente da melhor forma, ou não da forma como você gostaria. Né? É a mesma questão de, bom, eu vou contratar uma recepcionista para o meu consultório, e ela que vai acolher as pessoas e que vai fazer o agendamento e etc. É claro que o trabalho que essa pessoa vai fazer vai ser diferente de se você estivesse fazendo os seus agendamentos, se você estivesse acolhendo essas pessoas, né? Quem que será que é a pessoa mais cuidadosa? Um profissional que, inclusive, tem uma capacitação para fazer os acolhimentos ou uma outra profissional que está ali só para fazer os agendamentos? Então, tem uma questão de que a gente percebeu o quanto que, quando a gente sabe o que está acontecendo e a gente se apropria dessa construção do consultório, o consultório deslancha. E aí é por isso que a gente se propõe a ensinar, né? Porque isso poderia ser uma coisa que você contrata um serviço de, enfim, terceiros, tem pessoas que fazem o trabalho de Google Ads, tem pessoas que fazem o trabalho de site, enfim, as coisas específicas da psicologia talvez menos, mas existem profissionais que fazem e vendem esse tipo de trabalho. Mas para além deles serem muito caros, nem sempre eles cuidam da forma como a gente cuidaria se a gente soubesse o que estivesse acontecendo. Uhum. Não, e assim, terceirizar sempre envolve dinheiro, né, gente? Assim, a moeda de troca do mundo é o dinheiro, não tem o que fazer. Então, a partir do momento que você investe numa agência, ela precisa também do seu dinheiro para conseguir se manter. Então, todo o dinheiro que você investe reverte em investimento para você, né? Reverte em resultados? Não, obviamente não. E às vezes isso não fica claro. Às vezes nem sempre isso fica claro para quem está comprando. Né? Eu estou investindo, sei lá, R$ 300 no Google. Mas com certeza não é R$ 300 que está sendo investido ali. Porque a gente precisa do dinheiro dela para mexer. E de repente, você sabendo mexer, você tendo acesso à ferramenta, você olhando, você coloca saldo, define quanto vai rodar por dia. Então, assim, é o seu investimento e você está ali de olho. Né? Então, tem toda a diferença. Eu acho que, obviamente, ninguém sai especialista em tudo. É o que eu falo durante a mentoria, né? A gente não vai ser especialista em contabilidade. Existe um especialista para isso. Mas você tem que saber minimamente o que é que esse especialista vai fazer. Né? Você não vai sair especialista em Google Ads, né? Existem especialistas para isso, pessoas que estudaram. Mas você tem que saber minimamente aquilo que te cabe, porque a gente também não usa todos os recursos do Google, porque não faz sentido para a gente. Então, aquilo que você vai utilizar, você sabe? Você está sabendo? Você está entendendo o que está acontecendo ali? Acho que vem muito nessa proposta mesmo, né? A gente, de fato, é muito do ensino. Então, a gente adora ensinar. Por isso que a gente foi, assim, pegando tudo que a gente
construiu na nossa experiência e transformando em processos, né? Por isso que a gente fala em método independente, que tem os seus pilares fundamentais, é muito a fim didático mesmo, para vocês irem Sim, entendendo que existe um passo a passo, um processo que tem dado certo. E essa construção, ela é um processo de entrega. Assim, a gente sim, faz o investimento financeiro e por vezes ele é algo que pesa bastante, mas a gente percebe, né, Fê, ao longo da experiência, principalmente com os mentorandos, é que precisa de uma entrega e um investimento que também é de tempo, de querer se entregar para viver esse processo, sabe? De sim. construção. De você E que conseguir permitir, né? Total, e que às vezes isso vai fazer parte do seu processo de identidade profissional, né? A gente já teve mentorandos que no feedback pra gente falaram, olha, eu estou muito satisfeito, eu consegui fazer o que eu queria, eu acho que o número de pacientes, né? Eu já tinha um consultório, eu consegui estabilizar o número que eu queria, e agora eu já estou começando uma formação, porque eu acho que depois que eu conseguir começar essa formação, eu vou me sentir mais seguro para conseguir, por exemplo, mexer no valor de consulta, para talvez aumentar um pouco o valor de consulta e diminuir a quantidade de pacientes, porque hoje eu ainda não me permito mexer nesse valor. Hoje eu ainda não me permito mexer nessa quantidade, porque eu preciso, né, de uma quantidade de pacientes para conseguir ter um retorno financeiro. Mas eu já consigo fazer esse passo a mais para conseguir fazer essa formação e conseguir caminhar nessa direção. E faz parte, né, da construção da identidade profissional mesmo, né? É claro que a gente, como recém-formado, a gente vai se autorizar a menos coisas do que quando a gente está há 10 anos formado, há 20 anos formado. A grande questão é de que eu acho que essa é uma das liberdades que o método traz, de que permite a gente conseguir fazer uma estratégia para conseguir crescer, para dar espaço, né, para conseguir incluir as formações, para conseguir incluir ter um fluxo de pacientes, colocar o atendimento em roda, né, ter a experiência, fazer com que essas coisas aconteçam, bancar a supervisão, bancar a terapia pessoal, que são coisas que fazem uma diferença muito grande. Uhum. Nossa, com toda certeza. Por isso que a nossa proposta, gente, é baseada em ensino. A gente não oferece fórmula mágica, porque não Ai, existe. Se alguém falar assim, ai, não, porque esse curso você vai faz fazer isso. milagre na sua vida. Não vai, não vai. Você vai aprender um processo que pode te ajudar a trazer estabilidade e te ajudar a criar também novos parâmetros, novos horizontes, enfim. É para você sair desse ponto de estagnação que às vezes você tá. Seja porque tá com medo de sair do emprego para ir para a clínica, mas sempre quis. Seja porque acabei de sair da faculdade, quero construir uma clínica, não sei por onde. Enfim, Uhum. a ideia é ajudar você a fazer essa construção, esse processo Sim, embora a gente esteja aqui, né, para ensinar, é muito seu também, quanto aluno, né? Querer, de sim, fato, colocar a mão na massa. Por isso que é uma questão de você se permitir mesmo, né? Se permitir sim. ir aprendendo. E é algo que a gente percebe muito de quando as pessoas é, tão, topam, né, fazer isso. A gente tem alunos de todos os tipos, né? E imagino que isso é um pouco comum. De pessoas que às vezes estão com muitas frentes e não conseguem se dedicar, e de pessoas que às vezes topam fazer aquilo e falar, não, vou consumir todos os conteúdos e todas as aulas e todas as coisas que vocês estão oferecendo e eu vou seguir isso aqui e do quanto que os resultados aparecem, né? Eu falo, olha, cara, eu consegui falar com uma pessoa, não, eu tava tranquila, eu tava de boa, eu consegui apresentar o meu preço, eu consegui justificar, a pessoa me questionou, mas para mim foi tranquilo, eu consegui entrar lá e entender a ferramenta, ver as coisas, eu já mudei de novo o meu site porque eu achei que precisava de um ajuste final ali, né, acrescentei tal coisa. Tem uma questão de que quando a gente se apropria, a gente cria espaço para criar o nosso estilo, né? E isso é muito legal, né? Porque é aí que a gente consegue colocar as coisas em roda para conseguir ver os resultados. E é sempre muito gratificante o quanto que os resultados chegam, né? Nossa, com certeza, com certeza. E pra gente, na nossa história, assim, os resultados chegaram em 3 meses, em torno de 3 meses, a gente já tava, ok, não vou fazer mais nada, não vou Chega. fazer mais campanha, diminui isso aqui porque não tá rolando.
E, e claro que isso varia com uma série de questões que a gente pode ir aprofundando ao longo dos dias. A gente vai voltar a fazer live toda semana, então a gente vai bater muito Vamos papo tá por aqui. aqui. Então podem mandar perguntas que a gente vai respondendo ao longo do tempo. Mas assim, tem as suas variações, mas a gente foi percebendo o quanto tudo isso ajuda a construir e fazer com que essa construção seja mais rápida, né? Porque antes não tinha assim uma perspectiva e agora tem, né? É uma ferramenta que traz uma perspectiva de que assim, as pessoas vão chegar. Vão chegar porque é o comportamento social hoje em dia. A gente usa Google para tudo. Então, é por isso, é uma questão lógica mesmo, assim. Não tem muito de onde fugir. E aí, quando chegam, o que eu faço com isso? Como é que a gente vai trabalhando muito essa questão, né? E para mostrar que existe uma alternativa, né? Não precisamos todos cair no mesmo lugar dessa questão do marketing digital, que é do, poxa, vou ter que então ficar ali na rede social, vou ter que ficar fomentando, vou ter que ficar... Não, existe uma Ou dependendo de alguém lembrar de mim para me indicar, né? E, enfim, sabe-se lá como é que vem essa indicação. Exato. Indicações acontecem, a gente sabe. Isso é bom, não é ruim. A questão da indicação é como é que você controla o fluxo, né? Assim, saiu um paciente, como é que eu consigo outro? Faço o quê? Porque a indicação não chega a hora que eu quero. Já o Google te permite um pouco mais a fazer esse fluxo movimentar. Saiu, opa, peraí, deixa eu voltar para a ferramenta, deixa eu fazer uns ajustes aqui, o investimento, ela vai me retornar, para conseguir resolver esse problema, né? Então, assim, eu percebo que os profissionais ficam muito mais seguros. A gente hoje é muito mais segura com a clínica, uma segurança, assim, eu não tenho insegurança nenhuma em relação a isso. Será que ela me sustenta? Será que não? Será que zero. E a gente percebe que os nossos mentorandos também, assim, a gente tem as notícias, né, ao longo dos meses e também muitos deles muito felizes e muito seguros desse lugar. Então era um pouco disso que a gente queria contar para vocês e dividir da nossa... Sim, fazia tempo que, né, tem muitas pessoas chegando as novas no canal e então às vezes não sabe como é que a gente chegou até aqui e acho que tem muita coisa de, né, bom, essas pessoas às vezes vêm vender uma receita mágica ou são pessoas que estão tentando convencer de um milagre e a verdade é que milagre não existe, né, processo sim, milagre não. E que a proposta mesmo é do quanto que a gente bateu muito cabeça durante alguns anos para tentar aprender e do quanto que, assim como nos cursos de saúde mental que a gente fazia, que estão inclusive disponíveis, a gente sempre tenta oferecer alguns atalhos, né? A vida já sofre muito, né? A gente não precisa sofrer pelo mesmo motivo, pode ser por outros, né? Se já tem alguém que já sabe, a gente pode tomar um atalho. Exatamente. Se alguém já fez o caminho, é só seguir, né? É isso aí. Gente, então, olha, mandem perguntas pra gente ao longo da semana. Converse com a gente pelo direct. A gente tá super aberta a conversar, bater um papo, responder. A gente vai voltar aqui ainda essa semana para bater mais papo com vocês. Então, aproveitem. E é isso. Obrigada para quem ficou com a gente até agora. E nos despedimos. Vamos nos falando. Bom almoço para quem ainda não almoçou, né? Bom trabalho aí o resto do dia. É isso aí, pessoal. Um beijo. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.